Sheik bilionário deixa a garota pobre sofrendo nas ruas. Mas o que ela encontra mudará tudo. Uma jovem de 21 anos vagava pelos becos ornamentados com azulejos coloridos. Seu nome era Layla, com cabelos negros como ébano e olhos que refletiam a determinação de quem já conheceu a dor. Ela enfrentava a vida com bravia, filha de um pequeno vendedor de especiarias que havia falecido. Morando em um abrigo improvisado, a sua realidade era de carestia e luta constante, enquanto os ricos adornavam suas vidas com tudo que desejavam. A cidade pulsava com sons de venda, risadas e o cheiro adocicado de tâmaras misturadas ao aroma das especiarias. Nas proximidades, o palácio do Sheik Khaled reluzia sob o sol do deserto, como um castelo de contos de fadas. Suas torres eram adornadas com ouro, e as palacias duas, cobertas por tapeçarias valiosas, faziam ecoar o desfile luxuoso de carros importados na entrada. Olhem para ela, mais uma mendiga, cochichou uma mulher elegante, com um olhar de desprezo. Layla apertou os lábios, ignorando as provocações. Aquela tarde, no entanto, seria diferente. Ao passar por uma tenda cheia de joias deslumbrantes, seu olhar se deteve em um delicado colar de esmeraldas. O brilho intenso a hipnotizava. Sem perceber, até mesmo sua respiração parou. Foi nesse momento que ela esbarrou em algo, ou melhor, alguém. "O que você está fazendo?", disse uma voz profunda que fez seu coração disparar. Era Khaled, o sheik bilionário. Vestido com um kimono caro, seu porte era imponente. O olhar dele a estudou, como se ela fosse um enigma. Layla, aturdida, fez uma reverência apressada. "Desculpe, senhor, eu só..." "Você gostou do colar?", interrompeu ele, enquanto a tensão pairava no ar. É lindo", gaguejou ela, sentindo seu rosto arder. "Mas é muito caro para mim." O sheik analisou a obra de arte. Em um gesto inesperado, ele retirou o colar da prateleira. "Você não sabe o poder que um objeto como esse pode ter." Layla não soube responder. O que ele queria dizer com isso? O palácio. Atrás dele parecia um mundo distante, repleto de frivolidades que a fascinavam e a assustavam. "Posso fazer algo por você?", perguntou ele, seu tom ainda grave, mas curioso. "Não, eu não posso aceitar", respondeu ela rapidamente, sem saber se estava sendo observada. Olhos em todos os lugares. Era demais. E ainda assim, Khaled a encarou, um sorriso enigmático em seus lábios. "Estamos todos em busca de algo, Layla. Talvez eu possa ajudar você a encontrá-lo." Ela sentiu um nó na garganta e olhou em volta. Era um convite para um mundo que ela nunca conhecera. Enquanto a cidade vibrava ao seu redor, uma nova realidade pairou na incerteza. Ele se virou, começando a se distanciar. Num último gesto, lançou uma frase inesperada. "Lembre-se, a luz também pode ser encontrada nas sombras." Layla ficou paralisada. Aquela era a chave? O que ele realmente achava que estava oferecendo? O confronto entre suas vidas parecia irreconciliável. Agora, a dúvida pairava no ar, e um abismo a separava daquele mundo de opulência. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um alerta importante." Muitos inscritos comentaram que o YouTube cancelou a inscrição deles sem aviso. Confere rapidinho o botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso aqui. Me ajuda muito com o algoritmo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Layla estava paralisada. As palavras de Khaled ecoavam em sua mente. A luz nas sombras. O que ele queria dizer? Sua cabeça girava e o coração disparava em um misto de esperança e medo. Ela olhou ao redor. As vozes e risos misturados na atmosfera quente de Marrakech. De repente, uma sensação de urgência a acometeu. Ela precisava saber mais sobre aquele homem. O que aquela oferta significava? Com passos hesitantes, Layla seguiu em direção ao palácio. Seu estômago revirava. O que ela faria lá? Ao se aproximar, um grupo de pessoas parou em frente ao imponente portão dourado. Rindos e murmúrios se espalhavam. Uma multidão de admiradores havia se reunido ali para ver não só o sheik bilionário, mas também a festa extravagante que aconteceria naquela noite. Ela se espremeu entre as pessoas, respiração acelerada. Então, algo chamou sua atenção. Uma mulher alta e elegante, com um vestido vermelho deslumbrante, estava em pé, com um olhar intenso. Por um instante, seus olhos se cruzaram. A mulher tinha um brilho de reconhecimento. Não acredito. Layla, disse ela, quase em um sussurro. Você me conhece? Layla perguntou, perplexa. Seu coração batia forte. Sou Yasmin, te conheci na loja do seu pai. Eu sou amiga dele. O que você está fazendo aqui? Questionou Yasmin, com a voz baixa, como se temesse ser ouvida. A mente de Layla andava a mil. Yasmin conhecia seu pai? Isso não fazia sentido. Enquanto pensava, um grito estridente cortou o ar. A multidão se afastou, abrindo espaço para o caos. Khaled surgia da porta do palácio, cercado por seguranças, todas as atenções voltadas para ele. Yasmin empurrou Layla para o lado, observando. A tensão estava palpável. Khaled, o sheik bilionário, aproximava-se da mulher em vermelho. Algo no ar mudou. Ao olhar fixamente, Layla percebeu uma conexão entre eles, como se compartilhassem um segredo obscuro. O que está acontecendo? Murmurou Layla, inquieta. Yasmin respirou fundo, hesitante. Eu não deveria te contar mais. Khaled e eu temos um passado. Um que envolve muito mais do que você imagina. Layla franziu as sobrancelhas. O que isso significava? Um amor perdido? Uma traição? O que poderia ser tão devastador? Seu coração começava a acelerar novamente. O nó na garganta crescia. Ele não é quem você pensa que é, continuou Yasmin, a voz tremendo. Existe uma verdade obscura, escondida sob toda essa opulência. Algo que pode destruir a vida de muita gente. A multidão vibrava, mas Layla sentia-se em outra dimensão. O desfile de luxo, as risadas, tudo isso parecia tão distante. E se Khaled tivesse segredos que pudessem mudar sua vida para sempre? O que você está dizendo? Layla perguntou, quase em sussurro, enquanto a pressão em seu peito aumentava. Yasmin hesitou, olhando para Khaled. Ele estava se aproximando. Layla podia sentir seu coração na garganta, um misto de terror e expectativa. A primeira pessoa que ele destruiu foi a minha família, Layla. E eu jurava que você não se envolveria com ele. Um silêncio cortante tomou conta do ambiente. Layla sentiu o chão sob suas pernas tremer. Todas as certezas que tinha começaram a desmoronar. Khaled,
que parecia um príncipe, poderia ser um monstro? Ela olhou para o sheik, agora bem próximo, o olhar intenso e misterioso. O que fazer? As palavras de Yasmin pesavam em sua mente. Uma sombra de pavor a envolveu. Ela estava prestes a atravessar uma linha que não tinha certeza se queria cruzar. O destino estava se aproximando. A multidão rugia em expectativa, todos esperando pelo grande finale da festa. Mas para Layla, o verdadeiro espetáculo estava apenas começando. O que poderia acontecer agora? Layla sentia o coração acelerar. As palavras de Yasmin reverberavam em sua mente. O que significava tudo aquilo? O sheik bilionário, a promessa de ajuda e o aviso sombrio da mulher em vermelho pareciam criar um labirinto de incertezas. Khaled estava a poucos passos, cercado pela multidão hipnotizada. O brilho das estrelas ao fundo contrastava com o sofrimento que Layla carregava. Mas Yasmin estava certa. Coisas muitas vezes não eram o que pareciam. Iniciou Layla, mas Yasmin a interrompeu. Ele não é quem você pensa que é, Layla. Tem segredos que podem destruir tudo. Com essas palavras, um calafrio percorreu a espinha de Layla. Toda aquela opulência podia ser apenas uma máscara. E quem sabia até onde isso poderia levá-la? Khaled movia-se com confiança, mas uma expressão sombria atravessou seu rosto quando seus olhos caíram em Layla. O silêncio na multidão se fez palpável. Era como se o tempo parasse. As pessoas pareciam perceber que havia algo importante prestes a acontecer. Você está bonita esta noite, ele disse, se aproximando. A tensão era eletrizante. Layla estava paralisada. O que fazer? Yasmin deu um passo à frente, seu olhar determinado. Khaled, você não pode mais escapar do seu passado. Ela não deve se envolver com você. A multidão começou a sussurrar. A atmosfera fervia com a expectativa. Layla sentiu todas as miradas voltadas para ela, e o peso sobre seus ombros parecia insuportável. O que você quer dizer com isso? Questionou Khaled, sua voz cortante como vidro. Eu sei o que você fez, Yasmin disse, com a voz firme. Você não pode continuar a destruir vidas assim. Um tenso silêncio pairou, como um manto escuro sobre todos. Layla estava completamente perdida. O que Yasmin queria dizer? O que Khaled escondia? Nesse momento, um novo elemento entrou em cena. Um homem de rosto conhecido surgia entre a multidão. Era o vendedor de especiarias, velho e respeitado, pai de Layla. O coração dela parou. O que ele estava fazendo ali? Pai? Ela sussurrou incrédula. O homem hesitou, e a multidão também. Khaled observava, os lábios apertados. Algo estava prestes a se quebrar. Layla, não! Ele gritou, como se tentasse impedi-la de entender algo que estava prestes a ser revelado. Suas expressões de apreensão eram assustadoras. Você me deixou sozinha? Ela gritou, voltando-se para o pai. Mas ele já atravessava a multidão, e os olhos de Layla se encheram de lágrimas. O que você sabe sobre ele? O velho vendedor se aproximou de Khaled, e a intimidade entre eles era palpável. Layla sentiu um nó se formar em sua garganta. O que se passava? A verdade é que você sempre soube, disparou Yasmin, furiosa. Você o conhecia quando era jovem. Vocês dois têm um passado obscuro que ninguém nesta cidade conhece. Uma explosão de murmúrios seguiu. A tensão era intensa, e Layla mal podia respirar. O rosto de Khaled estava transformado, de raiva e desespero.
Não contem essa história, ele rosnou, ameaçando se virar e dispersar a multidão. Muito tarde para esfriar as coisas, retrucou Yasmin, decidida. As pessoas precisam saber quem você realmente é. E com um gesto impensado, Layla puxou a mão de seu pai, que estava prestes a se afastar. Todos os olhares estavam fixos nela. O que você fez, pai? O que ele fez? Perguntou Layla, a voz quebrada, a pressão no peito a quase sufocando. O velho hesitou, a dor estampada no rosto. Ele respirou fundo e as palavras saíram numa fraqueza. Layla, você não imagina. Ele destruiu nossa família, nossa vida. As palavras deixaram um rastro de devastação no coração de Layla. O chão pareceu se abrir sob seus pés. Uma verdade sombria estava sendo revelada. Uma verdade que poderia mudar tudo. Quando Layla olhou para Khaled, ele tinha um brilho nos olhos. Não era apenas dor. Era algo mais. Um desafio. Então, você quer a verdade? Disse ele, seu tom provocador. Muito bem. Deixe-me te mostrar quem eu realmente sou. E com isso, um novo horizonte se desenhou, trazendo promessas e perigos. Aquele era o momento decisivo. A sombra pairava sobre eles e a tensão aumentou. Layla sentiu que a vida que conhecia estava prestes a se transformar para sempre. O destino cruzava seus caminhos e ela estava no centro da tempestade. O que Khaled realmente queria revelar? A multidão aguardava. O mundo parecia congelar. E com um único olhar, a noite se preparava para desvelar segredos que ninguém estava preparado para enfrentar. Layla sentia o coração pulsar descontroladamente. As palavras de Yasmin ecoavam na cabeça dela. Segredos obscuros? O que isso significava? O sheik bilionário, que parecia tão encantador, poderia estar escondendo algo que poderia destruí-la. Khaled estava à sua frente, esperando uma resposta. O olhar dele era intenso, quase desafiador. Mas o que havia por trás daquela confiança? Então você quer a verdade? Repetiu ele, com um leve sorriso. Era como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. As pessoas estavam hipnotizadas, mas Layla se sentia como se estivesse em outra realidade. O grito da Yasmin e o desespero de seu pai a envolviam. Diga logo, Khaled. Yasmin insistiu, a voz tremendo com a angústia. O que você fez? Layla viu a expressão de Khaled mudar. O sorriso desapareceu. Ele olhou para o chão, como se estivesse tentando encontrar coragem nas pedras sob seus pés. A tensão estava insuportável. Está bem. Ele respirou fundo, antes de prosseguir. A verdade é, eu sou filho de um homem que destruiu a vida de todos nesta cidade, incluindo a de sua família, Layla. Um choque percorreu a multidão. As palavras de Khaled cortaram o ar. Layla sentiu a pressão aumentar em seu peito. Filho de quem? O que significa isso? Meu pai foi um dos responsáveis pela morte de pessoas inocentes. Khaled continuou, o olhar sombrio. Ele construiu seu império sobre os destroços de vidas arruinadas. E eu herdei essa culpa. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Layla. O que ele estava dizendo? Seria verdade? O homem que havia se mostrado gentil era na verdade herdeiro de uma tragédia? Não, sussurrou Layla, olhando para Yasmin, buscando apoio. A tensão pairava no ar, eletrizando cada batida de seu coração. Khaled avançou, quase como se quisesse tocar Layla. Mas Yasmin se interpunha, braços cruzados, defensiva. Você não pode usar sua dor como desculpa para continuar machucando os outros.
disse Yasmin, determinada. A história não se apaga com palavras. Eu não sou meu pai, Khaled exclamou, com a voz alta, quase quebrando. Ele olhava diretamente para Layla. Eu quero mudar, quero ajudar as pessoas que meu pai feriu, e você, Layla, pode ser parte disso. Um murmúrio percorreu a multidão novamente. As pessoas estavam divididas. Alguns ainda viam Khaled como um vilão. Outros pareciam relutantes em acreditar. E se for tudo uma mentira? Yasmin disparou. Você pode ser um lobo em pele de cordeiro. A multidão começou a sussurrar, as tensões se espalhando como um incêndio. O ar estava carregado de emoções conflitantes. O que fazer? Em quem confiar? Nesse exato momento, Layla viu seu pai olhando para Khaled com uma expressão que misturava desespero e raiva. Ele piscou rapidamente, como se desejasse que algo não fosse revelado. O que você sabe? Layla perguntou, a voz sufocada. Palavras estavam na ponta da língua, mas ela temia a resposta. Khaled parou. O olhar dele mudara para um misto de determinação e dor. Ele se virou, erguendo a mão para o velho vendedor. Você sabe a verdade sobre o que realmente aconteceu naquela noite em que sua vida virou de cabeça para baixo. Disse, cada palavra pesada como chumbo. A multidão prendeu a respiração. O que estava prestes a ser revelado? O que realmente acontecera? Uma sombra de medo cruzou o rosto de Layla. Seu coração batia forte, tão forte que ela temia que todos pudessem ouvi-lo. Khaled, ainda com o olhar fixo no pai de Layla, completou. E se eu disser que, no fundo, a culpa não é apenas de meu pai, mas também de você? Um silêncio profundo tomou conta do lugar. Os olhos de Layla se arregalaram. O que aquilo significava? Um novo abismo se abria diante dela. Uma nova verdade estava prestes a ser revelada, e Layla não sabia se estava pronta para enfrentar o que quer que fosse. O futuro dela dependia das palavras que estavam prestes a ser ditas. A multidão ao redor esperava que o segredo queimasse a noite, e com isso, Layla soube que nada seria como antes. Todos estavam à beira do colapso emocional. O que seria da vida dela? O que viria a seguir? E antes que a história pudesse se desenrolar, outra explosão de confusão tomou conta do ar. Os seguranças de Khaled começaram a empurrar a multidão para longe, e Layla sentiu que o chão estava prestes a desmoronar sob seus pés. Ela estava no meio de algo imenso e aterrador, sem saber como sair. O que ia acontecer agora? Layla estava paralisada. O que Khaled acabara de dizer reverberava em sua mente. Ele era filho de um homem responsável por tantas tragédias. A multidão respirava fundo, o ar pesado de expectativa. Khaled parecia mais vulnerável do que nunca. Um misto de dor e desafio nos olhos. Você não pode ser sério! Yasmin exclamou, agitando-se. Como você pode justificar as ações de seu pai? Khaled respirou fundo, como se estivesse carregando o peso do mundo nos ombros. Eu não sou meu pai, eu entendo a dor que ele causou, e é por isso que busco mudar. Não quero seguir seus passos. Layla viu a sinceridade nos olhos dele, mas uma voz interna a impedia de se deixar enganar. Ela olhou para seu pai, que estava parado, como se estivesse lutando contra seus próprios demônios. O velho vendedor parecia lutar entre o amor por sua filha e a traição que Khaled representava. O que você sabe realmente sobre seu pai, Layla? Khaled virou-se para ela, seus olhos agora intensos e penetrantes. O que ele fez com a minha família também destruiu a sua.
Um frio atravessou a espinha. Delilah. Como assim? O que ele queria dizer com isso? O mundo ao redor parecia girar. Chega! Gritou Yasmin furiosa. Você só quer manipulá-la. Não há absolvição para o que seu pai fez. Nesse instante, algo inesperado aconteceu. Do fundo da multidão, um homem avançou de forma decidida. Era um velho com uma expressão de dor e raiva, os cabelos grisalhos emaranhados. Layla reconheceu aquele rosto imediatamente. Você não pode dizer isso, ele gritou, apontando para Khaled. O que você fez com minha filha? E com você também. Todos ficaram em silêncio. O velho se aproximou, e a tensão estava palpável. Você é, falava, engasgado. Você é o responsável. Por tudo isso, a revelação pesou como chumbo. Kali pareceu perder a confiança, o olhar começando a vacilar. Eu não sou, ele protestou, agitando as mãos, mas a convicção desaparecia. Eu não sabia. Meu pai era um monstro. Monstro, gritou o velho. Ele acabou com a vida de tantas pessoas. E você é a sua cópia maldita. O clima mudava. As pessoas começaram a murmurar confusas. Que tipo de conexão era essa? O que mais Khaled estava escondendo? Layla sentiu um nó na garganta. Uma mistura de medo, raiva e uma estranha sensação de que tudo havia mudado. Khaled encarou o velho com aparente desprezo. Você não pode implicar a mim pelos erros, Tele. Você está errado, disse Layla, tomando coragem. De alguma forma, você herdou essa responsabilidade. Sua família está envolvida com o que aconteceu. A multidão estava completamente em êxtase. As emoções ferviam, os murmúrios aumentavam, e Layla levava a mão ao peito, sentindo o coração acelerado. Eu não sou meu pai, Khaled gritou, a voz mais alta que antes. Eu só quero corrigir os erros. Mas a sinceridade nas palavras dele estava sendo questionada. Layla olhou para seu pai, buscando respostas em seus olhos. O velho vendedor, com expressão atormentada, finalmente articulou. A verdade, Layla, é que seu destino está ligado ao dele de forma que você nunca poderia imaginar. A cada palavra, o coração dela batia mais forte. O que ele queria dizer? Todos na multidão estavam pendurados em suas palavras. E se eu lhe dissesse que você é filha de 3 famílias destruídas pelo seu pai? Ele continuou, a voz falhando, mas intensa. Uma das quais é a minha. Os rostos da multidão tornaram-se pálidos. O tempo parou, e Layla sentiu como se o chão abaixo dela estivesse desmoronando. Essa era a reviravolta que ela não esperava. A revelação foi uma tempestade, mudando tudo de uma vez. Layla olhou para Khaled, que agora estava petrificado. A verdade estava no ar, sufocante e aterrorizante. O que isso significava para ela? O que aconteceria a partir de agora? Ela viu. Os olhos de Khaled se encheram de emoções conflitantes. Raiva, dor, confusão. E em um momento de silêncio as palavras dele desapareceram. Tudo o que haviam dito parecia ecoar na mente dela. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, e enquanto a multidão a observava, com olhares pesados de julgamento e indagação, Layla sentiu que a verdade era mais assustadora do que a própria mentira. O que fazer agora? A tensão estava insuportável, e a resposta ficava cada vez mais distante. E antes que pudesse decidir qualquer coisa, um estrondo ecoou do palácio, e as luzes começaram a piscar. Uma nova onda de caos se aproximava.
o que mais estava por vir. Ela era uma peça em um jogo muito maior e a noite parecia não ter fim. Layla estava paralisada. As palavras de Khaled não saíam da sua cabeça. Ele era filho de um homem que causou tanta dor. O murmúrio da multidão cortou o ar como uma faca. Khaled parecia mais vulnerável do que nunca. Seu olhar buscava compreensão em vez de raiva. Você não pode estar falando sério, Yasmin exclamou, sua voz trêmula. Como pode justificar os erros de seu pai? Khaled respirou fundo, como se estivesse carregando uma mochila cheia de pedras. Eu não sou meu pai. Entendo a dor que ele causou, e é por isso que quero mudar. Não quero seguir os passos dele. Layla olhou para seu pai, que estava ali imóvel. Como se estivesse lutando com fantasmas que não podiam ser ignorados. A tensão era palpável, quase insuportável. Ela sentiu as lágrimas descendo pelo rosto. A verdade atingia como um soco no estômago. E se for tudo uma farsa? Yasmin gritou, os olhos brilhando de frustração. Quantas pessoas você já machucou, Khaled? Khaled, ofegante, encarou Yasmin e depois Layla. A multidão parecia suspensa no tempo, os olhares fixos, esperando a mudança, um desenlace. Você sabe o que seu pai fez, Layla? Khaled perguntou, agora com um tom de urgência. Ele destruiu a minha família também, e eu não posso apagar isso. Nada fazia sentido. Layla se sentia em um campo de batalha emocional, lutando entre a raiva e a compaixão. O que realmente estava acontecendo? O que mais ele escondia? E então, como um eco distante, uma voz conhecida cortou o ar. Khaled! Era o velho vendedor, que se forçou a avançar entre a multidão. O coração de Layla disparou. Você é um mentiroso. A verdade é mais sombria do que você imagina. Toda a atenção se voltou para o pai dela. A expectativa causava um nó no estômago. O velho tinha promessas a cumprir, segredos a revelar. Eu fui um amigo da sua mãe, Khaled. O homem respondeu, a voz tingida de dor e raiva. Aquela noite não foi um acidente, foi um massacre. E você, garoto, sabia de tudo isso. A multidão explodiu em murmúrios. A tensão era palpável. O que isso significava? O que mais Khaled realmente sabia? Ele parecia desmoronar, a máscara de confiança vacilando. Eu não sabia, eu não estava lá. Ele parecia querer apagar o passado, mas nada poderia ser apagado. Layla sabia que o chão sob seus pés estava se desmoronando. O que mais poderia acontecer? Khaled balançou a cabeça, os olhos arregalados em terror. Eu não quero isso. Não por mim, não pelo passado. Eu quero fazer as coisas direitas. E então, no meio do caos, o céu escureceu. Um estrondo ecoou do palácio, seguido de um brilho ofuscante. As luzes começaram a piscar, criando um jogo de sombras e luzes. A multidão gritou, e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Layla se virou para o palco do palácio e o que viu a fez parar. Uma pessoa estava saindo da porta principal. Uma figura familiar que ela nunca esperava ver. Era sua mãe. Os olhos de Layla se encheram de lágrimas. Mãe? Ela sussurrou. A voz embargada. O choque e a esperança a derrubaram. Mas a figura à frente estava mudando, se transformando numa sombra escura. Khaled virou-se para Layla, o desespero escrito em seu rosto. Layla, você precisa saber a verdade sobre todos nós e sobre mim. A multidão estava em frenesi. O futuro dela, o segredo de sua família e de Khaled se entrelaçavam em um clímax perigoso e irremediável.
E enquanto a noite caía, Layla sabia que tudo mudaria em um instante. O que viria a seguir? A verdade poderia salvar ou condenar a todos. A história deles ainda estava longe de terminar. Layla estava paralisada. A cena diante dela era um pesadelo. Khaled, com os olhos cheios de dor, e seu pai, que tinha um passado sombrio, agora revelado para todos. A verdade começou a se transformar em um monstro. Mãe, a voz dela falhou enquanto tentava se concentrar na figura que se aproximava. Ela parecia tão familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Os ecos do passado estavam prestes a desmoronar sobre eles. Layla! Sua mãe gritou, atravessando a multidão. As lágrimas nos olhos dela refletiam um amor profundo e um medo aterrador. Você não deveria estar aqui. Em um momento crucial, o coração de Layla disparou. O que isso tudo significava? Mãe, você conhece o Khaled? Antes que pudesse obter uma resposta, o velho vendedor interveio. Não se aproxime dele. Ele parecia tão desolado, mas a determinação em sua voz era inegável. Ele é a raiz de todo este sofrimento. Khaled cerrou os dentes. Eu não sou como meu pai. Meu desejo é curar, não machucar. E o que você sabe sobre cura? O vendedor, sua voz trêmula, parecia estar à beira de um colapso. Você sabe o que muitos de nós perdemos devido à sua família? O que você realmente fez com todos nós? As vozes ao redor começaram a se intensificar. As acusações pairavam no ar como um veneno. O pânico aumentava enquanto os murmúrios se espalhavam pela multidão. Layla sentia que o chão se movia sob seus pés. Seus olhos fixaram-se na mãe. O olhar dela era um misto de desgosto e compaixão. O que você sabe, mãe? O que todos nós sabemos. A mulher respirou fundo. Layla, existem coisas que são mantidas em segredo para proteger aqueles que amamos. Mas a verdade está prestes a se revelar. Ela olhou para Khaled, como se as palavras não fossem mais opinião, mas uma condenação. Você não é apenas filho de um homem que destruiu vidas. Você é parte de algo muito mais profundo. Khaled, afligido, tentou ignorar. Eu apenas quero me redimir, se vocês ao menos soubessem. A multidão então divergiu a atenção de volta para a mãe de Layla. O que você quer dizer? Sobre o que está falando? Um grito atravessou. É sobre um pacto, um acordo que ele fez em troca de poder. A voz dela carregava uma pressão imensa. Khaled, você estava destinado a ser o salvador, mas acabou se tornando um assassino. Um silêncio absoluto pairou sobre todos. A revelação dela causou um efeito como um balde de água fria. As expressões de medo e incredulidade se espalharam. Khaled parecia ter sido atingido por um raio. O que você está dizendo? As palavras dele saíram baixas e desconcertadas. Não, eu não sou um assassino. Você não sabe? Você é parte de um ciclo que começou antes mesmo de você nascer. A culpa do que você pode ter feito está em suas veias, e você não pode escapar, retrucou a mãe de Layla. As sombras do passado estavam se fechando sobre eles como uma tempestade. A tensão aumentou, e Layla se sentiu como uma marionete em meio a um grande teatro. O mundo girava. As mãos tremiam quando ela se virou para Khaled. E se isso for verdade, o que resta para nós agora? Ele a encarou, um misto de raiva e desespero em seus olhos. Eu só queria salvar a cidade, Layla. As pessoas.
Mais uma nova explosão de caos cortou a atmosfera. O céu acima deles ruiu com um estrondo. As luzes do palácio piscavam rapidamente, um sinal de que algo estava prestes a acontecer. Para Layla, tudo começou a perder sentido. As emoções se misturavam e um sentimento de impotência a envolvia. O que mais estava escondido, prestes a ser revelado? A verdade estava muito mais próxima e perigosa do que todos podiam imaginar. E antes que pudesse compreender a magnitude de tudo, ele surgiu. Uma nova figura. Alguém que misturava as linhas do passado e presente. Alguém que ninguém esperava ver. O que isso significaria para ela, para suas relações e para o futuro incerto que aguardava na escuridão? Layla sentiu o frio na espinha enquanto a tempestade se aproximava. Que mais poderia acontecer naquela noite? A resposta estava prestes a vir, mas não da forma que todos imaginaram. Layla sentia o chão tremer sob seus pés. A cena era caótica e a revelação de sua mãe a havia atingido como um soco no estômago. O que mais poderia ser exposto naquela noite tenebrosa? O olhar aflito de Khaled a desarmava. Um homem dividido entre a culpa do passado e o desejo de redenção, mas até onde a verdade o acompanhava. A figura da mãe se aproximava, os olhos brilhando com um misto de dor e determinação. Você precisa saber, Layla. A sua vida está entrelaçada com a dele. Maneiras que você nunca imaginou. E isso precisa ser revelado hoje. Mais murmúrios surgiram entre as pessoas. O clima estava carregado de dúvidas e medos. Ela queria entender, mas a intensidade da situação a sufocava. Que pacto? Que acordo? Yasmin se adiantou, aflita, como se pudesse acessar respostas que escapavam a todos. Khaled parecia lutando, buscando um modo de escapar da tempestade emocional que se formava. Mas era tarde demais. A verdade havia saído dos labirintos da mentira. Naquela noite fatídica, meu pai fez um acordo com pessoas poderosas. Uma escolha que não envolvia apenas dinheiro, mas a vida de muitos. A mãe de Layla revelou com uma voz trêmula. Khaled estava lá. Ele é parte disso. Khaled ficou em silêncio, os olhos fixos no chão. A tensão era palpável. A multidão respirava fundo, esperando a continuidade da revelação. A atmosfera estava pesada, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Eu não sabia. Khaled finalmente gritou, levantando a cabeça, a frustração estampada em seu rosto. Deixe-me explicar. Eu não tinha controle sobre o que meu pai fez. Você é um mentiroso. O velho vendedor gritou de volta, punho cerrado. Uma onda de apoio surgiu entre as pessoas, todas concordando com a indignação. O clima mudava rapidamente, de compaixão para hostilidade. De repente, um som estrondoso ecoou do palácio. As luzes começaram a piscar agressivamente, e todas as atenções se voltaram para a entrada. Um movimento enigmático surgia na escuridão. E então, uma silhueta conhecida se destacava entre as sombras. Era a figura de um homem que Layla jamais esperava ver. O caos ao redor dela parecia distante conforme seus olhos se arregalavam. Era o avô, um homem que aparentemente havia desaparecido anos atrás. Ele se movia com uma tensão pesada, a expressão grave. Você não pode ser aqui, gritou a mãe, desmoronando em choque. O que você está fazendo aqui? Eu vim buscar a verdade.
O avô respondeu, a voz firme, mas cheia de dor. O silêncio tomou conta de todos, como se as palavras dele fossem um trovão que ecoava na mente de cada um. Você não sabe o que está envolvido. Você não deveria ter voltado, disse Khaled, histericamente. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas Layla ainda se sentia sufocada por não saber a totalidade da história. A multidão se agitou, murmurando. Cada um buscava entender a conexão entre os homens que haviam representado o caos em suas vidas. Layla, eu te trouxe a verdade que você precisa saber, o avô disse, com um tom intenso, o olhar fixo na neta. O que mais ele tinha em mente? O vazio nas palavras dele a deixou intrigada e apavorada ao mesmo tempo. A tensão era quase palpável. Layla sentiu o sangue pulsando nas têmporas, e um nó formava-se em sua garganta. Que verdades mais devastadoras estavam prestes a vir à tona, e então, como um relâmpago na escuridão, a personalidade de Khaled se tornou um mistério maior. O que ele realmente pretendia? Ele era o inimigo ou um aliado? E o que seu avô tinha a dizer? A atmosfera estava prestes a explodir. Enquanto as luzes do palácio piscavam, Layla percebeu que a noite guardava segredos que poderiam mudar não só suas vidas, mas o destino da cidade inteira. Você é parte disso tudo, Layla. A voz do avô cortou o ar. E a sua escolha pode determinar o futuro de todos nós. A multidão aguardava, presa em uma expectativa insuportável. O que estaria por vir? A revelação os deixaria em pedaços. E como tudo terminaria? Ela estava no centro de uma tempestade, e cada segundo contava. Layla sentia suas pernas tremendo. O avô estava ali, exposto e vulnerável, e a verdade prestes a ser revelada. Um nó se formava em sua garganta. A ligação entre eles parecia mais forte do que ela imaginava. As vozes da multidão se tornaram um murmúrio distante, como se o mundo ao redor estivesse desvanecendo. Você não sabe o que está acontecendo, Layla. O avô insistiu, os olhos ardendo com uma urgência que ela ainda não entendia. Sua mãe, ao lado dele, parecia presa em um turbilhão de emoções. Súbito, um grito cortou o ar. Parem com isso! Uma figura se destacava na multidão. Era Khaled, o sheik bilionário, seu rosto pálido e seus olhos refletindo o desespero. Ele estava frente a todos, confrontando seu passado e o legado de dor que carregava. Não deixem que isso se torne um show. A verdade não é simples. A voz de Khaled se elevou, mas havia um tremor claro nela. Ele olhou para o avô de Layla. Você não entende o que está em jogo. Nós dois sabemos que existe algo mais profundo. Algo que vai além de nós. Um silêncio pesado se formou. Todos aguardavam a continuação. O avô de Layla balançou a cabeça. Você sempre soube, Khaled, desde o início, e nunca teve coragem de se opor ao que seu pai fez. Não posso lutar contra um legado de sombras que nem. Mesmo compreendo. Khaled retrucou, a voz agora baixa e amarga. Seus olhos encontraram os de Layla. Eu só queria corrigir o que estava errado. E de repente, entre os fragmentos de discussão, um som ensurdecedor surgiu. Outro estrondo ecoou do palácio, e as luzes começaram a piscar com mais intensidade. A multidão começou a gritar, e o caos se instaurou. Layla, venha comigo! O avô gritou, tomando a mão dela, mas ela estava presa naquela confusão. Um labirinto de sentimentos opostos. Não, não a leve! Khaled exclamou, mas Layla se sentia distante, como se estivesse em um sonho. Stop!
Uma voz feminina cortou através da confusão. Yasmin, com os olhos transbordando determinação, adiantou-se. Se a verdade vai ser revelada, que seja agora. Khaled olhou para ela, um misto de reconhecimento e alarme evidente. Você não sabe o que está pedindo. Sim, eu sei, Yasmin respondeu. Ela se virou para Layla. Você precisa saber, Layla. Você precisa entender que sua relação com ele não é como você pensa. O silêncio voltou a reinar, mas a tensão era palpável. O que mais poderia vir à tona? Layla estava em choque. Há mais entre nós do que você imagina, Layla. Nós somos... Yasmin hesitou, como se estivesse pesando suas palavras. Então finalmente continuou. Parte de uma antiga rivalidade. Nossos destinos estão entrelaçados de uma forma que você não pode imaginar. As palavras de Yasmin rasgaram o ar. Um estrondo se formou na mente de Layla. Uma rivalidade? O que isso significava? As emoções a invadiram, fazendo seu coração disparar. Mas por que não me contaram? Ela olhou para o avô, buscando respostas em seus olhos. Se estamos todos conectados, por que esconder isso de mim? Antes que ele pudesse responder, Khaled falou, a voz agora com um tremor incontrolável. Porque a verdade é um veneno, Layla. E você pode acabar sendo a única com poder suficiente para mudar o curso da história. Ela sentiu uma pressão crescente em seu peito. Poder? O que ele queria dizer com isso? O olhar de Khaled estava cheio de significado, como se todas as respostas estiverem à beira de serem derramadas. E se eu não quiser estar envolvida em tudo isso? As palavras escaparam dela, tão carregadas de dúvida. Não temos escolha. O avô se aproximou, a expressão endurecendo. Estamos conectados pelo que aconteceu. Se você não se posicionar agora, o futuro da nossa cidade poderá ser obliterado. A multidão estava agitada. Murmúrios cresciam enquanto o pânico se espalhava pelo ar. E como um trovão ecoando no céu escuro, calado, Khaled se afastou, o olhar destroçado. Isso não acabou. A verdade ainda está escondida nas sombras. E Layla, ele hesitou, quase se quebrando. Ser filha de quem você é um fardo que pode destruir tudo. Layla estava em choque. Poder, rivalidade, histórias não contadas. Uma escolha a fazer. E no fundo de toda aquela confusão, um pensamento se enraizava. Se a verdade chegar à luz, o que acontecerá conosco? O vento carregava suas palavras cheias de incerteza e esperança. E com o estrondo das luzes do palácio se apagando, Layla sabia que a noite ainda guardava segredos imensos. O que mais eles iriam descobrir? Layla respirou fundo, a tensão pulsando ao seu redor como se cada esfera de ar estivesse carregada de ansiedade. O avô a olhava com um misto de dor e amor, enquanto a verdade começava a se desenrolar. Uma chave, uma ligação que pode mudar tudo. A mãe dela afirmou, sua voz firme. O coração de Layla disparou. Khaled se aproximou, olhos perturbados, e se virou para a multidão, sua presença quase suplicante. Eu sei que meu passado é sombrio, mas estou tentando mudar. Estou lutando contra o legado que não escolhi, ele disse, a voz carregada de emoção. A multidão estava em silêncio, os olhares fixos na cena dramática. Cada pessoa ali segurava suas próprias histórias de dor. Mas você não pode apenas pedir perdão. Precisa agir, gritou Yasmin, sua determinação cortando o ar como uma lâmina. Você deve se responsabilizar. Khaled parecia prestes a se quebrar. Eu não posso fazer isso sozinho. Preciso de todos. Vocês.
A cidade precisa de nós. O desespero em sua voz era palpável, como se ele estivesse se esforçando para se conectar com aqueles que outrora que o viam como vilão. Então me diga, o que você pretende fazer? Leila perguntou, o nó na garganta a impedindo de respirar. O peso da pergunta pairava no ar. O que ele poderia oferecer que realmente mudasse as décadas de dor? Com um movimento calculado, Khaled levantou o braço, e o que ocorreu a seguir transformou a atmosfera. Vou usar meu poder, minha riqueza, para criar oportunidades para aqueles que meu pai prejudicou. Ajudarei a restaurar o que foi perdido. O fervor em sua voz foi ecoado por murmúrios auditivos, e nesse exato momento, o palácio atrás deles começou a vibrar. Uma luz intensa, quase ofuscante, irrompeu do interior, e todos se viraram, hipnotizados. Mas como você fará isso? O velho vendedor questionou, um misto de esperança e desconfiança em sua voz. Palavras não trazem de volta nossos mortos. Precisamos de ações. O avô de Layla se adiantou, o olhar fixo em Khaled. Mostre verdadeiramente quem você é, então. Um líder deve ser mais do que um fiador de palavras vazias. A realidade começou a se intensificar. As luzes piscavam, e cada segundo se tornava mais vital à medida que o clímax se aproximava. Eu vou me reunir com todos, confrontar as sombras do passado, e juntos traremos nova vida a esta cidade. Esse é o meu legado, Khaled proclamou, com firmeza, esperando que aquelas palavras ressoassem nas mentes de todos. Layla sentiu uma onda de emoção a envolver. Poderia ser isso um novo começo? O insight que todos precisavam? O palpitar em seu coração gritava por mudança. Uma sensação de alívio tomou conta do lugar enquanto o caos na multidão diminuía. Olhares desconfiados começaram a se transformar em expressões de esperança. Vamos, então, dar o primeiro passo em conjunto, falou Yasmin, agora com a voz mais suave. Se você realmente deseja mudar, comece pelas nossas histórias. As pessoas precisam entender o impacto que tudo isso causou. Khaled assentiu, os olhos brilhando com sutileza. Eu me comprometo a ouvir, a aprender, a curar. Faça isso em nome de todos nós, Layla. Você é o coração desta cidade. E enquanto as palavras dele ecoavam, Layla olhou para seu avô e sua mãe. Elas estavam juntas na missão. Um sinal de que, mesmo em face da adversidade, poderiam encontrar um propósito. Os gritos da multidão tornaram-se murmúrios de apoio enquanto todos se reuniam. Cada história, cada perda estava prestes a ser contada novamente, mas desta vez com um propósito renovado. No entanto, um provérbio ancestral ecoava em sua mente. Mesmo nas promessas de luz, as sombras nunca estão completamente dissipadas. Mas antes que pudesse se perder nesses pensamentos, um estrondo vindo do palácio interrompeu o momento. A porta se abriu lentamente, revelando uma figura enigmática envolta em sombras. Você pode ter transformado o passado, Khaled, disse uma voz suave, mas firme. Mas a batalha está longe de terminar. As luzes se apagaram, então, mergulhando o local em escuridão. E mesmo no frio da incerteza, Layla sentiu que uma nova jornada estava apenas começando. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Esfregue o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo.
Inunde os comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe imediatamente este vídeo com 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa agir. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações.